A Magnitsky caiu, foi revogada. Agora, isso não é o fim do jogo. Se houve de fato uma troca, uma barganha entre Brasil e Estados Unidos, as autoridades brasileiras que fizeram essa barganha podem ser responsabilizadas. Isso é ilícito. Eu vou te explicar agora por que isso é ilícito e o que o Congresso pode fazer como uma reação. Muito bem, vieram com esse papo de que o próprio nota do governo norte-americano dizendo assim, não, houve uma mudança fática, houve o PL da dosimetria, que eles próprios lá nos Estados Unidos chamaram de anistia. Mas veja, isso não cola. A gente já explicou aqui. Agora tem um ponto além. Isso seria uma mudança fática em relação ao Congresso. Quem fez o PL da dosimetria foi o Congresso, não foi o Moraes. Então, se a sanção é para o Moraes, não dá para justificar o recuo da Magnitsky em relação ao Moraes por uma postura do Congresso no PL da dosimetria. Essa explicação não cola. A mudança fática para a Magnitsky ser revogada tem que ser em relação ao sancionado. Se houve uma mudança fática no Congresso e não no sancionado, o Congresso não está sancionado, não é o país que está sancionado. O Moraes mudou o quê, faticamente, para que houvesse algum tipo de revogação? Nada. Então, isso não foi. Ponto. O que foi é que houve algum tipo de barganha. Houve algum tipo de troca. A gente não sabe o que foi. Cada um diz uma coisa. Foram as terras raras, foram as big techs, foi isso, foi aquilo. Não importa. Isso é ilícito. E por que isso é ilícito? Porque eles trocaram algo que é nosso em favor do Moraes. Trocaram algo que é coletivo em favor de um indivíduo. Trocaram algo que é de todos em favor de um. Isso é desvio de finalidade. Você usa o Estado para que alguma pessoa específica se beneficie. Isso é crime. Isso é ilícito por parte das autoridades brasileiras que empreenderam essa negociação, sabe-se lá qual foi. E aí é óbvio que cabe ao Congresso, caberia às autoridades todas, mas a gente sabe que ninguém vai fazer nada. Cabe à oposição ao Congresso para ontem, para já, para a semana que vem, convocar, por exemplo, o chanceler, o Mauro Vieira, para dar explicações. Qual foi a negociação? Qual foi a barganha? Qual foi a troca? O que fez com que houvesse um recuo? Explique-se. Ele tem o dever de fazer isso. Porque, eu repito, se houve uma troca, é ilícito, é crime. É crime o Estado usar os nossos bens para favorecer um indivíduo como o Moraes. Vocês percebem onde que a coisa está? Então o chanceler pode sim ser chamado e outras pessoas mais. Quem mais participou dessa negociação? Participou o Lula? Bom, o Moraes, por exemplo, na festa do SBT, agradeceu o Lula. Se agradeceu o Lula participou. Se participou, convoca o Lula. Convoca o Lula. Ou busca... faz pressão para isso ocorrer, faz um requerimento de CPI da Magnitsky. Vamos ouvir as autoridades envolvidas, vamos ouvir os irmãos Batista, foram eles que foram lá negociar? Ou foram o Lula, ou foi o Mauro Vieira, ou quem mais foi? Ou foi banqueiro? É preciso que essas coisas sejam feitas, ou esses caminhos podem ser feitos, porque se forem feitos, isso... pode não dar em nada aqui no Brasil, como geralmente acontece, mas pode criar um tipo de constrangimento lá fora para os Estados Unidos e para o Trump diante da situação em que ele vai se colocar. Olha lá, no Brasil eles revogaram a Magnitsky, as autoridades estão sendo inquiridas, estão sendo questionadas, está havendo investigação das autoridades brasileiras pelo que eles negociaram com o Trump. Isso vai constranger os Estados Unidos, constranger o Trump, e quem sabe assim eles voltem atrás, repensem o que fizeram, tomem alguma medida, voltem ao tabuleiro do jogo para criar algum tipo de sanção nova ou impor novamente a Magnitsky ao Moraes, sabe-se lá o quê. Essa me parece ser a estratégia mais adequada da oposição. Pressionar o Congresso, pressionar as autoridades brasileiras que negociaram potencialmente sob ilicitude essa revogação da Magnitsky e, com isso, indiretamente pressionar os Estados Unidos. Esse me parece ser o caminho. Vai para as ruas e não sei o quê. Isso não vai acontecer. Infelizmente, não vai. Seria ótimo, mas parece que não. Esse me parece ser o melhor caminho para botar de novo o assunto na fogueira.